Olá, queridos. Vamos finalizar hoje o nosso bloco 5 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Nós até agora já vimos os primeiros blocos até agora, a criação, o pecado da humanidade, a promessa da vinda de Jesus, a chegada, o nascimento, o anúncio, o nascimento de Jesus, o seu batismo, o início de sua missão, a tentação no deserto, a purificação no templo, seu primeiro milagre. E na primeira parte do bloco 5, que é esse que nós estamos falando agora, que é sobre Jesus com Nicodemos e com a samaritana, que compreende João capítulo 3 e 4, nós falamos na primeira parte no vídeo passado acerca de João capítulo 3, que foi Jesus com Nicodemos. Hoje nós vamos finalizar com João capítulo 4, que é Jesus com a samaritana, tá bom? Então João capítulo 4, versos 1 a 5, já vai falar de um contexto que Jesus se retirou daquela região ali da Judéia, mais ao sul da região de Israel, e voltou para Galileia, que é a região onde ele morava ali, a região de Nazaré, Cafarnaum, Mar da Galileia, né? Então, só para a gente entender esse contexto, tanto histórico como geográfico, vai ficar mais claro que a gente vai retomar isso quando formos falar sobre a parte do Primeiro Testamento, sobre a formação do povo de Israel, a parte histórica, mas não agora. Nós temos o seguinte, pessoal, dentro do mapa de Israel nós temos algumas regiões. Israel fica ali no Oriente Médio próximo, né, ali próxima região ali, próxima à África, ali do Egito, né, daquela divisa. E ali nós temos ao norte as regiões como a da Galileia, onde fica as cidades que eu acabei de falar, como Nazaré, por isso Jesus de Nazaré, que ele cresceu naquela cidade, também muito em Cafarnaum, né, ali a região também, ali onde ficam os galileus, certo? Entre essa região do norte e a região do sul, o sul é onde fica a região da Judéia, Jerusalém, tá certo? Ali onde fica onde Jesus nasceu, em Belém, tá certo? Ali naquela região mais do sul. E entre o norte e o sul nós temos a região da Samaria, onde ficam os samaritanos, tá certo? Na região central. Para ir da Galileia para a Judéia, passaria-se pela Samaria, e da mesma forma da Judéia para a Galileia, como Jesus nesse contexto está voltando da Judéia para a Galileia, poderia se passar pela Samaria. Só que, em geral, eles evitavam esse trajeto, eles davam todo um contorno para não passar pelo território da Samaria para chegar à região da Galileia. Eu vou falar já por quê. Além dessas regiões, nós temos também o Rio Jordão, mais ao oriente, e que vai dar até o Mar Morto lá no sul. E mais ao oriente, ainda depois desse Rio Jordão, nós temos a região da Decápolis, que nós vamos citar mais à frente também. Então, essa maneira geral é geografia, né? E esses territórios, eles sofreram uma certa divisão, uma divisão de verdade. Se a gente pegar historicamente, rapidamente recapitulando, depois que tivemos o povo voltando do Egito com Moisés e Josué chegando a Israel novamente, temos a época dos juízes, depois dos reis, com o rei Davi, e com a morte de Salomão, aquele império foi dividido entre o reino do norte, chamado de Israel, de maneira genérica, mas com 10 tribos ao norte, e reino do sul, com 2 tribos ao sul, principalmente a tribo de Judá, com a capital ali em Jerusalém, no sul, e ao norte, essas 10 tribos teriam a capital em Samaria. E houve sempre uma rivalidade muito grande entre esses reinos do norte e os reinos do sul. E aí já se começa uma rivalidade entre os judeus de Judá, do sul, com os samaritanos que estavam ali ao norte, né? E também, futuramente, com os galileus, que eram considerados como judeus de segunda classe. Por isso que, por exemplo, Jesus ele é referenciado por Natanael como pode vir algo bom de Nazaré, o Nazareno, na região da Galileia, porque era um judeu de segunda classe. Jesus nasceu em Belém, lá como foi profetizado por Miqueias 5, por exemplo, né? Onde também Davi nasceu, lá na região do sul. Mas ele cresceu em Nazaré. Então, muitos também se espantaram por ser o Messias vindo, morando na região de Nazaré. Enfim, então, esse preconceito contra os galileus e esse confronto entre a região, esse conflito entre os samaritanos e os judeus vem muito dessa divisão que aconteceu após a morte de Salomão. Aí depois os assírios vieram destruir o povo do norte e vieram Nabucodonosor com os babilônios e destruíram o sul, né? Teve o cativeiro da Babilônia, depois eles foram libertos e retornaram para Israel, os judeus agora, principalmente todos os descendentes das tribos de Judá. Então, é esse mais ou menos o contexto para que a gente possa começar. Então, havia um conflito entre judeus e samaritanos. Então, do verso 1 até o verso 5, a gente vê que
que Jesus, voltando dessa região da Judéia para a Galileia, ele prefere passar pela Samaria, exatamente para ensinar que a salvação vem para todos e que esse conflito não deveria mais persistir. E ao chegar nessa região, ele chega até um poço, o poço de que Jacó havia construído para aquele povo, naquela região de Sicá. Os seus apóstolos ali vão comprar alimentos na cidade e ele fica naquele poço cerca de meio-dia, onde a luz é mais alta, no ponto mais luminoso do dia, Jesus que é a luz do mundo, né? E aparece uma samaritana, uma mulher. E ele já estava ali aguardando aquela mulher para evangelizá-la. E como devemos, olha como Jesus aborda essa mulher, como devemos abordar para evangelizar. Ele já não chega pregando, já sendo incisivo, ele convida, ele fala com leveza, ele puxa assunto de maneiras indiretas para poder chamar a atenção daquela pessoa, né? E ele, caminhando aqui no verso 5, verso 6, ali havia uma fonte de Jacó, como a gente já falou. Jesus estava cansado, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. A hora sexta seria meio-dia, a hora 06 da manhã, a hora sexta, meio-dia, terceira hora, nona hora, 9 horas, a nona hora, às 3 da tarde. A gente vai ver isso quando a gente for falar sobre a morte de Jesus. É assim como é contabilizada a hora no povo judeu e comparando com nossos horários, tá bom? Que seria meio-dia, a sexta hora. E no verso 7 fala que uma mulher samaritana sentou-se ali e Jesus fala assim: dá-me um pouco de água para beber. Então Jesus se humilha, se rebaixa e conversa ao nível daquela mesma mulher, para que ela pudesse ter alguma abertura para com ele. Ela vai se espantar com isso, né? Ela vai se espantar e a gente vê isso no verso 9 e ela fala, né? Como sendo tu, judeu, pedes beber a mim, uma mulher samaritana? Tanto pelo conflito que eu já falei entre samaritanos e judeus, como por ser uma mulher. A mulher não se poderia nem falar na cultura, até hoje tem essas questões, mas nem se deveria falar em público com a mulher da região do Oriente Médio, né? E aquela mulher, que a gente vai ver mais para frente, que tinha uma vida promíscua, que já tinha tido 5 parceiros, né? E o que ela estava atual não era nem seu marido. Então, a mulher que vivia em adultério era uma mulher, de fato, e uma samaritana. E Jesus estava ali, contrariando todos esses princípios, né? E ela estava indo por que meio-dia? Porque ela era mal vista. Ela ia ao meio-dia, no horário mais quente. Diferente das mulheres que iam cedinho ao poço pegar água, foi no horário que ninguém ia. Ela esperava não achar ninguém para ela evitar sofrer preconceitos, discriminações que ela sofria por viver em adultério, né? Mas Jesus vai lá e inicia esse diálogo com ela. E no verso 10 Jesus fala assim: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Então Jesus fala da água vida, tá? Porque é ele mesmo, Jesus, a água viva, a água que nos renova, a sua graça que nos renova. E ela fala no verso 11, a mulher: Senhor, tu não tens nem com que pegar essa água no poço, como podes conseguir água viva, né? E no verso 12, ela fala assim: acaso tu és maior que nosso pai Jacó? Será que tu é maior do que Jacó e os profetas que vieram depois, né? Que nos deu água desse poço, né? Jesus fala no verso 13, né? Quem beber desta água terá sede de novo, essa água do poço, né? E no verso 14, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A graça que Jesus nos deu com a sua morte e ressurreição na cruz, a esperança que ele nos dá de uma vida eterna, onde não haverá mais sede, nem sede de justiça, nem sede pelas nossas carências afetivas, nem sede de esperança, não haverá mais choro, mais morte. Esse é o reino que ele promete. O reino da graça havia chegado, ele promete o reino da glória, que vai encher nossos corações, deve encher nossos corações todos os dias e matar nossa sede pela eternidade, né? Que é realmente esse vazio que não é preenchido com nada nessa vida, apenas com Deus. Assim como a palavra fala que nós temos um coração com um vazio do tamanho da eternidade, nós temos um coração que anseia pela eternidade, né? Isso é preenchido por próprio Deus. E aí no verso 15, a mulher vai falando, né? Senhor, dá-me dessa água, né? Para que eu não volte aqui a vir tirá-la, né? Ela não estava compreendendo bem. Aí Jesus fala assim: pois vai e chama teu marido. E ele toca no ponto chave, né? Que estava machucando ela ali, né? E ela fala: realmente eu vejo que você eu não tenho marido. E Jesus fala: realmente você já teve 5 parceiros e o que está hoje não é marido, né? Seu. E ela fala: pois tu és mesmo um profeta. Vejo que és um profeta, né? Ela conhece Jesus ali, um profeta, né?
No verso 18, Jesus fala sobre isso. No verso 19, ela reconhece Jesus como profeta. E no verso 20, eles já falam de outro assunto, que ela começa a entender que ele era um profeta e ela mostra que ela já tinha um entendimento e queria ter alguns questionamentos acerca da vida espiritual, de fé. Ela fala no verso 20, nossos pais adoravam neste monte, o monte Gerazim, naquela região de Sicar, né? Mas vós judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela quer saber, é correto adorar em Jerusalém, no Monte de Jerusalém, ou aqui no Monte Gerazim, na região de Sicar, onde nossos pais samaritanos adoravam? Ou seja, os judeus estão corretos ou nós samaritanos nesse conflito, né? E Jesus fala no verso 21, né? Mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis a Deus. Ou seja, o mais importante, ele fala assim, essa hora já chegou. O mais importante é adorar a Deus em espírito e em verdade, independente de local. É o que ele vai falar nos versos seguintes, né? Ele vai no verso 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele reafirma que o Messias, a salvação e o primado da mensagem da palavra de Deus vem dos judeus. A gente vai falar que há um momento que essa mensagem ela é liderada agora expandindo isso para todo mundo, mas em primeira mão veio pelos judeus realmente. Então Jesus confirma isso. No verso 23, mas está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, porque Deus é espírito, é um ser espiritual. Não que ele seja um Gasparzinho, ele tem uma matéria, mas uma matéria diferente da nossa, espiritual. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, um paralelo com o que Jesus falou com Nicodemos, que nós devemos nascer de novo do Espírito, que esse sopro que vem e vai, a gente não sabe para onde vem, para onde vai, mas nós devemos ser guiados por ele. Nascer do Espírito, adorar a Deus de coração, de sinceridade, coração arrependido, movidos pelo Espírito Santo. Mesmo contexto que ele fala com Nicodemos, né? Então, a gente vai para o verso 25 e 26, a mulher fala assim, eu sei que o Messias, ou seja, o Mashiach, em hebraico, o ungido, o Christus em grego, o ungido, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo isso. Então ela estava aguardando o Messias. Então porque aquela mulher tinha em seu coração sincero aguardando a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, o Messias, o Salvador, que muitos haviam até esquecido ou aguardavam o Messias puramente militar, como a maioria dos judeus, né? Mas ela, assim como Simeão, por exemplo, a profetisa Ana, esperavam por esse Messias. E aí Jesus, no verso 26, fala pela primeira vez abertamente nos evangelhos para uma mulher adúltera samaritana. Eu vos asseguro que ele já chegou, eu sou o Messias. Então, para uma mulher, e não para nenhum doutor da lei, e nenhum outro homem, ele revela-se ser Messias. Assim como, após sua ressurreição, para uma mulher, Maria Madalena, uma mulher que dela foi expulso 7 espíritos malignos, ele aparece a primeira vez ressurreto. Então, muitos que querem dizer que a Bíblia é machista, a gente já viu também no começo na criação de Gênesis que a Bíblia não é machista. Aqui, mais uma vez, a mulher é valorizada. Aqui, em primeiro, Jesus revela abertamente seu Messias. É para uma mulher pecadora, muito, no contexto de muito preconceito contra ela. E aqui, em primeiro, Jesus se mostra ressuscitado para uma mulher, também samaritana, outra pecadora que foi restaurada. Então, assim, compreendamos como Deus trata as mulheres, né? É muito bonito ver isso. E há pouca compreensão quanto a isso, né? Verso 34, essa mulher sai então para anunciar aos demais que Cristo, o Messias, estava ali, né? E os discípulos voltam para ver Jesus, oferecem comida para ele, e Jesus fala, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. E no verso 37, dessa forma, verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Jesus fala que se alimenta da palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, e ele reafirma a missão para que nós possamos semear a palavra para a colheita no tempo certo, né? No verso 39, Jesus fala que muitos samaritanos daquela cidade creram, eles creram pelo que ouviram, diferente do que o povo da sua terra, dos galileus, dos nazarenos, da Nazaré, né? Queriam sinais e prodígios para poder crer. Eles criam só em ouvir em Jesus. E Jesus, no final dos versos, ali até o final do capítulo, 46 a 54, faz seu segundo milagre, em que ele cura o filho de um oficial do rei. E ele cura no horário, nem chega aí até o menino, o pai fala com ele, Jesus, vá
No mesmo horário que Jesus fala que vai, seu filho está curado, eles confirmaram que Jesus fez a cura. Mas era isso, pessoal. Deus abençoe o estudo de vocês. Um forte abraço. Até a próxima.